25. Regressor Instruction. Capítulo 121. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Esse desgraçado. Eu não pude deixar de me xingar, mas na realidade, minha situação não era tão ruim. Eu me senti um pouco culpado pensando assim, mas supondo que tudo que eu havia julgado até agora fosse verdade, ter a Xamã ao meu lado seria semelhante a ter uma aliança forte, como fiz com Chae Hakyun-sung. Além disso, ela é totalmente leal. Em outras palavras, ela era a aliada perfeita para mim. Nesse ponto, tive a sorte de não ter escolhido o caminho de um invocador quando o trabalho se apresentou a mim. Esta é uma classe totalmente nova. Essa xamã não era apenas a dona da grande guilda na cidade livre de Celia, mas também tinha uma existência fora do padrão cujo poder tinha um conceito diferente de sua magia preexistente e também podia ver o passado e o futuro. Não consegui avaliar com precisão sua força, mas com base em suas estatísticas e potencial, ela poderia ser mais útil até do que a Jungayan. Naturalmente, tive que sorrir. Acho que sou o tipo irresistível de lixo, então. Claro, eu tinha que confirmar minhas suposições antes que eu pudesse sequer pensar em enrolá-la. Além disso, eu ainda tinha outras perguntas em minha mente. Com isso, não tive escolha a não ser responder a xamã que no momento estava olhando para mim com uma expressão impaciente. Eu tenho mais algumas perguntas. Como eu morri no mundo negro? Era sobre o que eu estava mais curioso. Eu não sei disso. Quer dizer que você não podia ver? Eu não poderia. Talvez tenha sido porque eu morri antes do mestre. Pode ser. Como você morreu? Eu morri por você. Não olhei em detalhes, mas isso foi tudo que pude dizer no mundo negro. Não tive arrependimentos no final. Bem, estou curioso para saber como nos conhecemos. Sinto muito, mas o que você quer dizer? É exatamente como você ouviu. Como você sabe, posso ver as informações dos outros com minha habilidade. Graças a você abrir suas próprias informações, pude verificar com meus próprios olhos. Sim. Você é uma maga com uma estatística mágica de 96, completo com uma classe lendária e uma habilidade lendária. Não, seria correto chamá-la de feiticeira? Sim, esta é correto. Não consigo ver o mundo negro, então não posso dizer com certeza, mas imagino que não fui muito forte lá, fui? Não. O mestre é mais digno do que qualquer outra pessoa. Não é o que estou dizendo. Estou perguntando com base em uma especificação física. Estou certo? Sim, está certo. A questão é, por que você não resistiu a mim? Você disse que me viu sufocando você, mas há uma explicação faltando aí, especialmente supondo que devemos ter nos conhecido em uma data posterior, em comparação com agora. Isso mesmo. Não vi a data exata, mas sei que no mundo negro, mestre e eu nos encontraremos daqui a 2 ou 3 anos. Isso significa que você tinha 22 anos quando nos conhecemos. Isso mesmo. Bem, realmente não importa quando nos conhecemos, mas a questão é que você estava em uma posição mais forte do que eu. Sei como ousa dizer isso. Você sabe que estou certo. Se você tivesse a intenção de me matar, eu já teria morrido. O mesmo pode ser dito aqui agora. Por que você não me matou no mundo negro? Minha pergunta foi inevitável. Eu não sabia por quê, mas estava claro que eu estava abusando dela da primeira vez. Seu estado mental não parecia estar bem por causa disso. Pensei na possibilidade de ela usar drogas ou se entregar a outros métodos, mas não sabia que nada disso poderia afetar uma pessoa tão forte. Eu sabia que ela devia ter tido muitas oportunidades de se libertar de mim se quisesse. Dito isso, deve haver um motivo pelo qual ela escolheu ficar. A xamã começou a acenar lentamente com a cabeça, como se concordasse com minha pergunta. Percebo que ela estava esperando que eu perguntasse isso o tempo todo. Isso é. Isso é. Isso é porque eu, no mundo negro, amava você. Quase caí da cadeira ao ouvir sua resposta. No entanto, Kazugano continuou falando, seus olhos encontrando diretamente os meus. É difícil sentir emoções no mundo negro, mas o que eu sentia por você era óbvio. Eu estava apaixonada por você lá. Talvez você o tenha desenvolvido enquanto estava me cuidando. Pode ser isso. No entanto, acho que tem algo a ver com o destino. Certo. Quanto mais eu me preocupava com você, mais ficava pensando em você.
Claro, isso também significa que passei mais tempo com você. Depois de passar tanto tempo no mundo negro, suponho que os sentimentos foram transferidos para mim. Então não posso deixar de me sentir assim agora. Sou uma espécie de imã chique ou quê? Na verdade, nunca pensei que fosse bonito. Embora eu não tivesse defeitos, exceto meus olhos de formato diferente, não era o suficiente para dizer que eu era bonito. A palavra bonito combinava com alguém como nosso adorável Kim Sung. Não era exagero dizer que ele era o tipo de pessoa que poderia ser considerada perfeita, por causa daqueles olhos grandes e fortes, nariz pontudo, lábios bonitos e corpo esculpido. A personalidade dele também não é ruim. Se alguém fosse adequado para ser objeto de afeição das pessoas, seria ele. Em suma, não entendi por que essas mulheres se agarraram a mim em vez disso. No caso da Jungayan, agi por conta própria para chamar a atenção dela, mas no caso das outras mulheres, eu não fazia ideia. Eu tinha até conseguido o carinho de uma mulher poderosa na primeira linha do tempo apenas por ficar parado. Claro, isso ainda não foi confirmado. Isso não é uma vantagem neste momento. Talvez seja por isso que eu senti que poderia aceitar qualquer coisa de você. E quanto ao oposto, eu estava apaixonado por você? Eu acho que você não estava. Mas devo ter sido uma das únicas pessoas em quem meu mestre poderia se apoiar. Eu não sei os sentimentos que Yong no passado, mas ela provavelmente estava certa. Eu entendo até certo ponto. Então, o que você está dizendo absolutamente faz sentido. É muito impressionante que você tenha revelado suas próprias informações e me mostrado sua própria janela de status. Na verdade, não duvido de sua capacidade de ver o futuro, o passado e até o mundo negro. Eu nem preciso verificar. Eu posso ver sua habilidade com minha própria habilidade. Ah! Mas ainda não é o suficiente. O que você quer dizer? Isso parece muito suspeito. Estou curioso para saber como você está explicando o que viu no mundo negro, em comparação com o que realmente viu o mundo negro. Eu e o presente não somos a mesma pessoa. Da mesma forma, o mundo negro você e o presente você não são o mesmo. Claro, não nego que você foi afetada. Ainda assim, parece absurdo do meu ponto de vista. Você entende o que estou tentando dizer? Ser claro. Com isso, a xamã estremeceu. Era como se ela temesse que eu dissesse a ela para ir embora. Não é só isso. Não há garantia de que tudo o que você me disse seja verdade. Estou preocupado por você ter me dito apenas as coisas que queria. Também não sei o que significa ser seu mestre. Para ser honesto, parece desagradável. Quantas pessoas neste mundo podem aceitar este tipo de história? Ah! Como posso confiar em você? Isso é. O que você me contou sobre o mundo negro não adianta nada. Só com isso, não posso ser seu mestre. Como podemos construir o relacionamento que você deseja? Parecia um negócio inútil, mas foi a única coisa em que consegui trabalhar. Se você quiser, posso te dar o que você quiser. Não é isso que eu quero. Se esta relação for estabelecida, o que você tem é meu de qualquer maneira. Ou você está procurando por um relacionamento cuja base seja baseada apenas em palavras? N não. Meu. Tudo pertence ao meu mestre. Isso mesmo. Existe alguma maneira de te conter? Não. Você já pensou em como pode recebê-lo? É claro. Haverá uma maneira. Eu sei que meu mestre está desconfiado. Sim. Há uma maneira. Ela parecia um pouco animada enquanto falava. Espero que você possa explicar. Há um encantamento. Encantamento? Sim. É uma espécie de bruxaria que ajuda meu mestre a me possuir. Posso transferir a propriedade do meu corpo para você. Isso é possível. Eu nunca tinha ouvido falar desse método até agora. Claro, eu tinha pensado em criar magia semelhante a ela, mas nada me veio à mente então. Talvez tenha sido ela quem o criou com seus próprios poderes. Se eu fosse pensar nisso como sua maneira de preparar o dia em que ela me encontraria nesta linha do tempo, então faria sentido. É uma espécie de encantamento que coloco em mim mesma. Eu conecto diretamente o meu corpo, com o mestre e minha mente. Acho que sei do que você está falando. Contudo, eu me perguntei se ela estava mentindo e se a magia teria o efeito oposto, mas não queria pensar na possibilidade. Assim como Kazugano Yuna estava desesperada, eu também queria ganhar outra aliada poderosa. Eu queria poder colocá-la do meu lado o mais rápido possível,
sem toda a dor de cabeça. Eu odiava jogar, mas só desta vez, senti que o risco valia a pena. Tudo bem, vamos ver. Tudo bem. Então vou começar o ritual rapidamente. Com os olhos fechados, sua expressão sorridente era aparente. Era quase como se ela tivesse acabado de receber o mundo inteiro em uma bandeja de prata. Quando ela puxou uma pequena adaga de seus braços, eu fiquei nervoso um pouco, mas quando ela feriu apressadamente seu próprio braço com ela, percebi que ela estava tentando completar seu encantamento com seu sangue. O processo é semelhante à alquimia. Por favor, espere um pouco. Está quase pronto. Quase. Está bem. Você não precisa se apressar. Vê-la desenhar o encantamento no chão foi uma cena incrível de se ver. Embora eu tivesse dito a ela para não se apressar, ela ainda parecia ansiosa para terminar o mais rápido possível. O processo parecia semelhante à maioria dos feitiços com os quais lidei, mas a verdade é que ainda me sentia confuso. Só uma coisa era certa: este encantamento foi mais difícil do que eu pensava inicialmente. Era um feitiço que só poderia ser concluído com sangue como meio, mesmo se o lançador fosse um mago de alto escalão em seu nível. Eu não sabia de mais nada, mas o efeito do feitiço era certo. Esperei que ela terminasse, uma mistura de antecipação e nervosismo brotando de dentro de mim. Logo, eu vi sua figura rígida se estabelecer no meio de seu encantamento. Ela então olhou para mim em posição ajoelhada. Você pode vir. Enquanto eu me movia, uma luz fraca brilhou de encantamento no chão. Ainda não houve reação de Juliana. Pelo menos eu sabia que o que quer que fosse, não me machucaria. Depois que uma luz vermelha a envolveu, a xamã abriu sua boca novamente com uma expressão muito satisfeita. Desculpe, mas eu preciso tomar o sangue do meu mestre. Quase como se estivesse em um transe seduzido, cortei-me levemente na mão e estendi a mão para ela. Eu quero dar tudo de mim para aquele que está diante de mim. Esta fechadura será um pacto de sangue que nada pode quebrar e ninguém pode interferir. A luz explodiu em um instante. De alguma forma, pensei que tinha que agarrar a cabeça dela, e foi o que fiz. Assim, eu vi uma visão fragmentária, mas incompreensível. Foi literalmente a cena em que eu a estava estrangulando. Deve ter sido o mundo negro que ela viu. Livre-se da sua pena, sua vadia desgraçada. Todos vocês são iguais. Ah, pobre homem. Você acha que tem o direito de ter pena de mim? Na cena, Kazugano Yuno chorou e me abraçou. Uau! Quando abri meus olhos novamente, pude ver o encantamento que ela desenhou sendo absorvido por seu corpo. Foi um sucesso, mestre. Enquanto ela falava, Kazugano parecia muito feliz, o que por sua vez me fez sentir culpado. Talvez você realmente seja um pedaço de lixo. Se o Lei Qiong de antes tivesse me visto agora, ele provavelmente pensaria algo como: esse desgraçado não é um verdadeiro pedaço de merda. Por causa disso, uma sensação de vergonha tomou conta de mim. Regressor Instruction capítulo 122. Por causa disso, uma sensação de vergonha tomou conta de mim. No entanto, era certo fazer isso. Estou pensando em fazer alguns testes. Claro. Estou ansiosa por isso. Kazugano tinha um olhar de expectativa enquanto falava. Pode-se até dizer que ela ficou radiante. Eu não guardo nenhum sentimento negativo em relação a você. Sim, eu sei que você está me punindo, só porque você se preocupa comigo. Você não pode chamar isso de punição, mas como você leva isso depende de você. Em primeiro lugar, você não será capaz de respirar de agora em diante. Com os olhos arregalados, Kazugano olhou para mim. Com sua expressão estranha, eu me perguntei se ela tinha me enganado o tempo todo. No entanto, percebi meu erro ao ouvir sua voz novamente. Você deve falar com magia. Eu me senti envergonhado neste momento. A xamã abriu a boca mais uma vez e eu a vi tentando respirar. Você não vai conseguir respirar. Muito da minha mana foi usada em um instante. Eu não conseguia nem imaginar que tanta magia escaparia, mas era um preço barato por assumir o controle total sobre o corpo de outra pessoa. Eu nem tinha percebido que estava sombrio. A figura atualmente segurando seu pescoço e tossindo certamente. Enquanto Kazugano rolava no chão, estendendo a mão na minha direção, eu percebi o quão difícil foi meu pedido para ela. Ponto mestre. Tosse. Contra sua vontade, o ar se recusou a entrar em seus pulmões, daí sua luta.
As lágrimas naturalmente correram por seus olhos, e sua língua rolou, ansiando por oxigênio. Seria uma pena ela morrer aqui. Você pode respirar de agora em diante. E assim, terminei o teste. Com isso, pude afirmar que o contrato entre nós havia finalmente se firmado. Depois que Kazugano recuperou a respiração, ela falou mais uma vez. Obrigado, mestre. Eu não tinha certeza porque ela estava me agradecendo, mas pelo menos o feitiço estava completo. Tão perfeitamente feito. Se houvesse uma penalidade depois de tudo isso, seria que eu teria que assumir a responsabilidade por Kazugano a partir de agora. No entanto, deve estar tudo bem. Se eu tivesse visto a cena um pouco antes do encantamento, não teria me incomodado em fazer o teste. Eu nem sabia porque eu tinha visto em primeiro lugar, mas não pensei que fosse por causa do encantamento em si. Provavelmente foi um erro ocorrido durante a conexão do corpo e da alma. Quando eu a levantei do chão, eu a vi olhando para mim com alegria estampada naquela expressão inocente. Ao ver isso, minha culpa voltou. Serei legal com ela de agora em diante. Eu sei que fiz algo pior que ultrapassou minhas ações da primeira vez. Parecia que eu tinha pessoalmente levado uma alma inocente para as profundezas do inferno. Depois de ver sua expressão no mundo negro, me senti ainda pior por ela. Porra. No entanto, foi uma escolha boa e o resultado também não foi ruim. Kazugano parecia feliz com o que havia acontecido, então provavelmente foi uma vitória. Claro, é razoável, mas ainda assim. A culpa momentânea não foi nada comparada a uma vida passada com uma aliada adicional e forte. Não sei o que dizer, mas... Sim. Obrigado. Ou o que é isso? Isso nem mesmo faz sentido. Enquanto Kazugano mexia em seus longos cabelos, sua expressão envergonhada era clara. Ela riu um pouco e tentou se sentar. Por enquanto, seria certo dar a ela uma recompensa por deixá-la vir até mim. Ah, mestre. Inclinei-me lentamente e ela fechou os olhos. Quando eu a beijei na testa, ela desmoronou. Obrigado. Obrigado. Suas ações em troca de minha confiança não são comparáveis. E isso não é nada comparado ao calor que você me deu no mundo negro. Ah! Foi apenas por um breve momento, mas acho que vi o que você viu. O que? Então. Você disse que eu era um cara em uma situação ruim, certo? Sim. Por quê? Não consigo entender, mas talvez estejamos realmente predestinados a nos encontrar, como você disse. Seu rosto ficou em êxtase ao ouvir isso. Eu disse o que ela queria ouvir. Foi então que eu vi barulho de fora. Jungayan? Ela provavelmente foi alertada quando fiz contato físico com Kazugano Yuno. Ela disse que iria tolerar isso, mas provavelmente não poderia no final. Não. Ainda tinha mais coisas para discutir com Kazugano. No entanto, não podia deixar Jungayan entrar. Estou apenas curioso, mas você já conversou com alguém sobre mim? Claro que não. Isso é um alívio. Então. Como quiser. Eu sei que já é óbvio, mas, por favor, não conte a ninguém sobre nosso relacionamento. Sim, tudo bem. Vendo como ela aceitou tão facilmente minhas instruções, era possível que eu tivesse feito o mesmo naquela época. Também acenou com a cabeça e foi abrir a porta, e ao contrário de antes, ela se abriu facilmente para mim agora. Nesse ponto, me perguntei como deveria consolar Jungayan, mas então vi um homem que nunca tinha visto antes. Ele era um pouco alto e tinha uma longa espada na cintura. Isso é uma espada japonesa. Parecia ridículo carregar uma espada japonesa em um continente baseado na Idade Média. Foi um pedido personalizado. Eu realmente não conseguia me concentrar. No entanto, provavelmente foi porque percebi que o homem em questão estava olhando para mim. O que? Decidi verificar suas informações com minha habilidade, verificando a janela de status e níveis de talento do jogador Ito Souta. Nome: Ito Souta. Título: Vento de Celia. Idade: 28. Disposição: estrategista cuidadoso. Classe: guerreiro. Lendário, refeito de classe. Aquisição de habilidades básicas de espada, refeito de classe. Aquisição intermediária de conhecimento em esgrima, refeito de classe. Aquisição de habilidades avançadas de espada, refeito de classe. Aquisição de conhecimento avançado de operação mágica, estatísticas, força, 81 limite de crescimento, heróico inferior. Agilidade, 99 limite de crescimento,
Lendário ou superior. Saúde, 61 limite de crescimento. Raro ou inferior. Inteligência, 89 limite de crescimento. Heróico ou inferior. Resistência, 66 limite de crescimento. Heróico ou inferior. Sorte, 34 limite de crescimento. Comum ou inferior. Poder mágico, 75 limite de crescimento. Heróico ou superior. Equipamento, espada do vento. Heroico, vírgula. Habilidade, lâmina de vento. Lendário, vírgula. Revisão geral. Este é um guerreiro de classe lendário. As estatísticas gerais altas, especialmente as estatísticas de alta agilidade, se destacam. Sua baixa resistência é uma falha, mas é desnecessária para ele como um espadachim ágil. É de partir o coração ver uma resistência tão baixa. Também é notável que ele obteve uma classe lendária, bem como um atributo lendário. A única coisa semelhante ao nosso jogador, Lake Leone, é sua disposição. Por favor, tente mais. Todo mundo que o conhece é um monstro. Este era um espadachim focado na agilidade. Eu não sabia quem ele era, mas certamente não parecia comum. Era impossível para ele ser um homem comum. Ele era tão poderoso quanto Shai-Ra, se não mais. Sendo um vice-mestre da guilda, pensei que minhas próprias estatísticas não eram ruins. O engraçado é que seu temperamento era um estrategista cuidadoso, como eu. No entanto, quando pensei sobre o poder que ele obteve, senti que era injusto por algum motivo. Com esses pensamentos, passei por ele. Senhor. Lake Leone. Senti a mão do homem segurando levemente meu ombro. Senhor. Ito, o que há de errado? Eu me sentia desconfiado dele. No entanto, esse bastardo continuou olhando para mim, sorrindo. Eu não gosto disso. Prazer em conhecê-lo. Sou o mestre da guilda Yamato. Ito solta. Eu fiquei sem palavras por um segundo. O incidente de terror de Lindeu passou pela minha mente. Embora não tivesse sido suficiente para eu me sentir traumatizado, lembrar disso ainda era irritante. No entanto, engoli e ainda decidi apertar a mão estendida na minha frente. Eu não podia mostrar qualquer agitação nesse estado, para que ele não percebesse. De qualquer forma, eu estava seguro por enquanto. Não havia como ele me machucar em um lugar onde o conflito era completamente proibido. Eu ainda tinha Kazugano na sala atrás de mim, e Juliana era capaz de impedir qualquer ataque surpresa. Se eu pensar sobre sua estatística de agilidade, é improvável. Por enquanto, não seria tão ruim conversar com ele casualmente. Estávamos fadados a nos encontrar de qualquer maneira, e como vim aqui para protestar formalmente contra a guilda Yamato, tive que extrair o máximo de informações possível. Parece que você já me viu antes. Não, eu não, mas eu ouvi muitas histórias sobre você. Afinal, você foi a peça central do recente incidente terrorista de Lindell. Esse desgraçado. Eu podia ver um leve sorriso se formando em seu rosto enquanto ele falava. Achei que fosse apenas fingimento, mas ele estava mais calmo do que eu pensava. Um estrategista cuidadoso. Provavelmente porque ele tinha a mesma disposição que a minha. Fiquei muito surpreso quando soube da notícia. Um ataque no centro da cidade livre. Embora nossas cidades sejam diferentes, eu estava preocupado porque nós dois viemos da Terra para este lugar. Ah, certo. Obrigado por sua preocupação. A propósito. Sim. Dizem que Lindeu transformaram nossa guilda na principal suspeita do ataque. E daí? Era muito desconfortável falar sobre isso aqui. Além disso, Shai-Ra deve participar da conversa. Seria melhor arrumar um lugar para essa conversa mais tarde. Não acho que seja o momento certo agora. Quando me virei para ir embora, senti uma mão segurando meu ombro mais uma vez. Desta vez, foi Kazugano Yuno quem deu um passo à frente. Sua voz calma, mas pesada, ecoou. O que você está fazendo com meu convidado? Ah, não é nada. Eu só queria conversar um pouco mais. Por favor, não seja rude. Foi quando eu senti uma energia pulsante ressoando de algum lugar ao redor de mim. Merda. Eu não fui o único a sentir a energia incomum, pois pude ver uma cortina nebulosa ao meu redor em um instante. Olhando de lado, percebi que era Kazugano Yuno quem havia memorizado o feitiço. Eu podia ver o filho da puta ainda sorrindo. Não achei que ele fosse fazer nenhuma loucura aqui, mas como foram eles que causaram terror em Lindell, eu tinha que pensar que eles queriam se livrar de mim com certeza. Kazugano Yuno, por outro lado.
Por mais forte que uma xamã fosse, como mágico, seria impossível vencer uma batalha. Não demoraria muito para quebrar seu escudo e atingir minha garganta como um guerreiro com suas habilidades. Yun Sung. Por alguma razão, senti falta dos braços quentes de Kim Sung. Wong. Juliana saltou, mas o sorriso de Solta nunca sumiu. Algo estava errado. Não, Juliana. Eu gritei, mas era tarde demais. Juliana já havia perfurado o pescoço do espadachim ao lado de Ito. O que a janela de status disse? Que ele era um estrategista cuidadoso. Foi o checkmate perfeito. Merda. Depois que o homem cuja garganta foi perfurada caiu no chão, Ito Solta agarrou o cabo da espada e começou a falar. Bem. O que é isso, Kiyong-se? Me ameaçando com uma espada, hein? E no trono da grande Benigôria Santa do Império, nada menos. PFFT. E você matou um dos meus subordinados favoritos. Posso fazer uma reclamação formal sobre isso. Se não, podemos interpretar isso como uma declaração de guerra contra nossa guilda Yamato. Não eram apenas nossas disposições que eram semelhantes. Também agimos de maneira muito semelhante. Não tive escolha a não ser aceitar esse fato enquanto olhava seu rosto provocador. Regressor Instruction capítulo 123. Não tive escolha a não ser aceitar esse fato enquanto olhava seu rosto provocativo. Tão irritante. Eu não sabia se estava sendo xenófoba e ter profunda antipatia em relação aos estrangeiros, a desconfiança em relação a pessoas que é de fora, ou algo assim, mas olhar para isso me irritava. Nunca imaginei que seria pego em sua armadilha pouco criativa. Ele sabia da Juliana. Ele até usou a habilidade da espada para detectar o perigo em sua vantagem. Embora um de seus subordinados tivesse morrido, não era nada comparado ao que aconteceria a partir de agora. Não, eu não poderia nem dizer se aquele era realmente seu subordinado em primeiro lugar. Eu também não tinha ideia se ele tinha planejado isso, ou se ele simplesmente fez isso na hora depois de me conhecer, mas eu sabia de uma coisa: não acabou. Pareceu absurdo ser pego, mas Kazugano Yuno ao meu lado pode testemunhar que foi um incidente repentino. Também seria útil explicar as habilidades de Juliana aos investigadores. Não tenho escolha a não ser divulgar informações sobre Juliana. Seria irritante, mas não seria um mau negócio se isso significasse que eu poderia revidar. No entanto, também não vai parar por aí. Se eu decidisse supor que ele havia feito conexões com os superiores do Santo Império com antes, então definitivamente haveria espaço para disputas em debates futuros. Se um julgamento fosse realizado, provavelmente me colocaria em desvantagem. Não importa o que eu pudesse dizer, o fato de meu subordinado ter matado seu subordinado não mudaria. Se esse cara realmente tinha a mesma disposição que a minha, então deve significar que ele já havia preparado tudo antes. E se ele não tivesse, então isso significava que ele estava visualizando o quadro geral a partir deste momento. Isso é porque até eu teria feito isso. A única coisa que ele não teria calculado seria que Kazugano Yuno, adorável xamã, ficaria do meu lado, mas ele provavelmente não pensou que fosse uma ameaça. Enquanto eu pensava nesses, ouvi sua voz bem na minha frente. O que você vai fazer? Meu subordinado favorito morreu, bem na cidade real do Sacro Império. Não brinque, senhorito. Foi seu subordinado quem ameaçou, mostrando sua sede de sangue. Este caso será tratado como autodefesa. Isso é um pouco surpreendente, xamã. Não achei que nosso relacionamento fosse tão ruim. Isto é o que você pensa. É inegável que seu subordinado ameaçou meu convidado. Eu apreciaria se você pudesse explicar exatamente como eles o ameaçaram. Não, mesmo se ele fosse ameaçado, ele jogaria uma espada imediatamente. Não importa como você veja, nós somos as vítimas aqui. Eu, pelo menos, espero que você mantenha um bom julgamento sobre quem são o agressor e a vítima. Essa é uma ação que ajudará na sua reputação da xamã. Claro, também será útil para a Yozora, que está sob seu controle. Você. Kazugano Yuno era definitivamente uma aliada confiável. Estava claro que Ito não seria capaz de atraí-la. Ela e sua guilda Yozora iriam pelo menos me defender com seu poder. Porém, não sabia como lidar com essa situação. Quando olhei para Juliana, ela no ar ao meu redor, quase como se soubesse que havia feito algo errado. Como a espada parecia deprimida, levei-a de volta ao cinto e imediatamente falei.
Peço desculpas. Não é algo que pode ser resolvido simplesmente com um pedido de desculpas, Sr. Keelong. O armamento que estou carregando, Juliana, a espada maldita, é uma espada que se move em resposta a qualquer coisa que ameace seu mestre. Oh, entendo. Eu não sabia que existia tal arma. Isso é surpreendente. Achei que você soubesse disso. Claro, houve rumores de que um aventureiro lindeu adquiriu uma armadura lendária, mas quem sabia que era esta arma? Ele sabia, sem dúvida. Eu não pude dizer se ele ouviu os rumores ou se ele confirmou por si mesmo, mas eu tinha quase certeza de que esse bastardo asqueroso era o principal culpado no incidente terrorista de Lindell. Se não, não há razão para ele estar me provocando. Sim. Não sei por que os membros da sua guilda me ameaçaram, mas... Nossos membros da guilda nunca ameaçaram você. Não. Eles o ameaçaram sem dúvida. Se eu levar este caso ao tribunal, testemunharei que o membro de sua guilda ameaçou meu convidado. Claro, os membros da nossa guilda que estão aqui agora irão testemunhar o mesmo. Você está animando seu mestre. Yuno. Eu não posso ignorar a xamã testemunhando assim. Isso é um pouco estranho para mim. Agora, ele parece estar no controle de sua espada. Mesmo que você testemunhe que meu lado ameaçou primeiro, não há razão para que meu leal subordinado tenha morrido. Talvez Keelong e o assassino que tentou matar seu camarada se parecessem um pouco, então acho que ele ficou zangado sem saber. Ter uma espada furada no pescoço para uma coisa dessas? Que pena. Também é pecado não controlar adequadamente uma arma. Quanto mais penso nisso, mais meu coração se parte. Esse desgraçado. Vendo que ele continuava se concentrando em destacar a si mesmo como vítima, eu sabia que ele estava decidido. Ele queria me incriminar, não importa o que. Devo aceitar imediatamente. Se fosse por causa de automutilação, eu também poderia fazer isso. Se eu pudesse me furar com sua espada, também poderia estabelecer meu lado como legítima defesa. O problema era que Ito Solta não facilitaria isso para mim. Suas estatísticas de alta agilidade tornariam impossível para mim fazer isso. Minhas opções eram limitadas e eu odiava fazer configurações, mas ainda tinha que tentar. Não é Solta nem quem me pegou quando eu estava tentando seguir meu próprio caminho em primeiro lugar. Aconteceu de repente, mas eu me pergunto se havia algum outro significado para um dos membros de sua guilda ter sido sacrificado. De jeito nenhum. Você tem muita imaginação. Não. Eu estou apenas contando os fatos. Você pode explicar essa teoria da conspiração inútil para o inspetor imperial. Em primeiro lugar, alguém morreu no castelo, então o procedimento deve ser seguido. E olhe, eles estão vindo. Fingi ficar calmo, mas minhas entranhas estavam se torcendo. Isso porque eu realmente podia ver os guardas do castelo correndo em nossa direção. Parecia irritante ser tratado como um suspeito, quando na realidade, eu tinha sido pego na armadilha preparada pelo desgraçado na minha frente. O que aconteceu? Foi a xamã quem respondeu. Foi a segunda vez que ela assumiu a liderança, mas então continuei suas palavras. O membro da guilda Yamato ameaçou o Sr. Keelong e morreu em um ataque de autodefesa com uma espada enfiada no pescoço. Para ser preciso, não era uma ameaça. Parece que houve um pequeno mal-entendido entre nós, mas de repente, ele estava com a espada apontada diretamente para nós. Minha espada é uma arma que é acionada por uma ameaça. Se você quiser verificar as informações do item, posso mostrar a você. Fui ameaçado por um membro da guilda Yamato, sem dúvida, e esse fato será testemunhado por Kazugano Yuno da guilda Yuzura e seus membros. Claro, os argumentos de nossos dois lados eram diferentes. Depois de sussurrar um para o outro, um dos guardas correu na direção oposta. Ele provavelmente estava chamando um veterano. Não surpreendentemente, um cara vestindo roupas mais elegantes veio com pressa não muito tempo depois. Neste ponto, o incidente estava lentamente se tornando maior. Esse tipo de situação era o que Ito Solta provavelmente esperava, mas minha cabeça doía só de pensar em como as coisas iriam funcionar de agora em diante. Acho que eles vão começar uma investigação. Claro, eu seria rotulado como suspeito. Não importa o motivo, não importa o que tenha acontecido, o fato era que um homem havia morrido na cidade real de Benignore, o Sacro Império. Embora nos identificássemos como pessoas livres, também fomos afetados pela lei imperial.
Considerando que disputas excessivas entre guildas não eram permitidas no Império, eu que cometi homicídio, provavelmente serei tratado como suspeito. Como Souta havia dito, esse era o procedimento. Como esperado, o homem que apareceu antes diante de nós deu um passo firme em nossa direção. Um oficial imperial. Eu sou Carton dos Cavaleiros Sagrados do Império. Me desculpe, mas você terá que me seguir. É claro. Era irritante fazer isso, mas eu sabia que ia ficar tudo bem. Agora que houve 3 testemunhas diferentes, Ito Souta também pode se tornar o causador. Estava claro que a identidade da vítima seria investigada imediatamente, mas com o testemunho da nossa xamã, a opinião pública como um assassino poderia ser acalmada até certo ponto. Além do mais, a julgar pela atitude de Carlton, não estou completamente confirmado como suspeito. Em vez disso, parece que ele me respeita. Claro, isso pode mudar depois que a investigação ocorrer, mas eu sabia que seria capaz de reverter as coisas depois. Sim. Porém, quando comecei a me mover na direção que Carlton nos mostrava, ouvi Kazugano Yuno falar, sua voz soando um pouco diferente do normal. Não se mova. O que? Se você pegar meu convidado e der um único passo, vou ter certeza de que você estará rastejando no chão. Ameaçar meu convidado não é permitido. Nesse ponto, o chão começou a tremer. O encantamento desconhecido de antes apareceu e começou a se espalhar em todas as direções. Quando ela abriu os olhos uma vez fechados antes, pude ver olhos que pareciam 2 buracos negros. Qualquer um podia ver que ela tinha um enorme poder mágico, o suficiente para pulverizar todo o lugar. Eu engoli nervosamente. Xamã. Até a fachada calma de Soltas se quebrou quando o homem agarrou o cabo de sua espada. Ele podia sentir que Kazugano estava a apenas alguns segundos de explodir. Livre-se das mãos sujas que estão segurando meu convidado. Não me faça repetir. Isto é mal. Não havia problema em me defender, mas fazer barulhos só pioraria as coisas. Carton dos Cavaleiros Sagrados também se sentiu envergonhado por esse cenário. Ele estava olhando para Café Abzundo, puxando sua espada. Eu só quero agir de acordo com o procedimento. E esse tipo de magia dentro da cidade real é proibido. Até mesmo para você. Não vou dizer 2 vezes. Neste ponto, eu tinha que fazer algo. Vai ficar tudo bem, Yuno. Em primeiro lugar, acho certo seguir. É apenas um procedimento simples. Quando a magia começou a se estabelecer, a área ao redor, que estava tremendo, parou. Mas, Kyongnin, não será um grande negócio. Você apenas tem que testemunhar os fatos. A verdade deveria ser revelada de qualquer maneira. Embora o mundo nem sempre funcione como queremos, certo? A expressão de Souta, que havia voltado a sorrir, parecia dizer exatamente isso. Ele se sentiria ainda mais determinado a me marcar como culpado agora. Por curiosidade, abri minha boca para perguntar. As investigações são confinadas? Não. São apenas investigações processuais. É claro que tentaremos fornecer a você a melhor conveniência possível. Eu acredito que você vai entender que inevitavelmente pode haver restrições ao seu movimento. Sim. É claro. Todos aqueles que estavam do lado da guilda Yamato também serão investigados. É uma posição um pouco diferente da nossa, certo? Eu sinto muito, mas é. Em primeiro lugar, este foi um caso de assassinato. Entendo. É possível testemunhar por meio de um representante. Claro, isso é possível. Tudo bem. Então vamos. Traço. Atim. Você está resfriada? Não, Euni. Sinto muito por espirrar de repente. Parece que você tem trabalhado muito ultimamente. É bom trabalhar muito, mas você deve priorizar a saúde. Enfim, trouxe você comigo para que você possa ter um merecido descanso. O que você acha da capital? Parece um bom lugar para morar. Não é ruim, considerando que é a minha primeira vez aqui e posso ver a vida nos olhos das pessoas. Eu não conseguia nem imaginar que o nível de civilização no Sacro Império seria tão alto, mas fiquei surpresa porque era mais sistemático do que eu pensava. Eu sabia que você diria isso. Em vez disso, Euni, sua maquiagem está muito boa hoje. Você. Você está saindo com alguém ultimamente? Eu nem tenho tempo para isso. Estou super ocupada. Não, acho que é você quem está namorando.
Não é hora de parar de me falar sobre esse tipo de coisa agora. Bem, eu já sei de tudo, mas seria bom se você me apresentasse a ele formalmente. Eu vou te dizer quando nosso relacionamento progredir um pouco mais. Opa ainda tem algumas coisas com que lidar. Bem. Ó, chegou. Cisnes Negros, sinceramente dou as boas-vindas ao Sagrado Império. Já faz um tempo, Park Eun-joon. Sim. Há quanto tempo? Posso ver um rosto pela primeira vez. Se estiver tudo bem, posso perguntar seu nome? É claro. Ji. Sim, Ni. Oi pessoal. Sou Lei Ji, que ingressou na Guilda dos Cisnes Negros durante o último tutorial. É uma honra conhecer os ilustres e grandes imperialistas do Sacro Império. Obrigado. Regressor Instruction capítulo 124. Isso é mais confortável do que eu pensava. Meu tratamento foi bastante confortável se você pensar no fato de que eu era considerado o assassino de um dos membros da Guilda Yamato. O lugar onde eu estava deitado era uma cama confortável, não um chão duro, e a qualidade da comida servida era excelente. Eu estava preocupado em comer o mesmo tipo de comida que os criminosos humildes. Vendo como estava sendo tratado, não tive escolha a não ser admitir que tanto Shai-Ha quanto Yuno Kazugano foram uma influência era mais forte do que eu pensava. Se eu fosse apenas um humilde, teria sido enforcado imediatamente. Porém, minha posição como amante da rainha mercenária e convidado da xamã impôs certa influência. Gosto de ter poder por causa disso. Era seguro presumir que eu estava seguro. Claro, era improvável que meu pescoço fosse pendurado apenas pela minha posição. Não seria uma história agradável para aqueles que querem cortar o poder do império se fossem oprimidos tanto pela rainha mercenária quanto pelo xamã. Era mais importante me proteger do que me culpar pela morte de um membro comum da Guilda Yamato. O que eu precisava saber era o que aquele bastardo do Ito Solta faria. A intensidade da punição que eu receberia provavelmente seria determinada pelo quanto ele fala, mas a conclusão foi que pelo menos não tive que me preocupar em estar em uma verdadeira bagunça. Meu único problema neste momento era estar em desvantagem. Problema certamente foi controverso em todos os ângulos. Depois de comer, Shai apareceu diante de mim. Estranhamente, a mulher parecia indisposta. Honestamente, me sinto bem. Não é você quem está ferrado, é aquele bastardo. Eu pensei que seria repreendido. Estou realmente surpreso. Claro, não é que eu não esteja me sentindo mal. Já é ruim que meu plano tenha sido arruinado, e me sinto ainda pior sabendo que você foi humilhado depois de subir ao quarto da xamã sem me informar. Você sabe que secretamente valorizo as aparências. No entanto, você conseguiu matar um membro da guilda deles. E de uma forma audaciosa também. Obrigado por isso. Qual é a sua relação com a xamã? Eu nunca imaginei que uma mulher que ficaria ao lado da guilda Yamato iria testar pelo meu amor no final. Você não estava mexendo pelas minhas costas, certo? Se for assim, eu me sentiria um pouco triste. Você é livre para acreditar ou não, mas outro dia foi realmente a primeira vez que encontrei a xamã. Você sabe que se mentir para mim, as coisas que vão acontecer depois não serão doces, certo? Por que eu mentiria para você? Lembra quando eu conheci o no Kazugano, ela me viu e chorou? É claro. Ela pode ver o futuro. O que não? Claro, ela não pode ver o que ela quer, e mesmo que ela veja algo, é apenas um fragmento. No entanto, ela certamente pode ver o futuro. Você não está brincando, está? Eu mesma verifiquei. Na verdade, se você pensar um pouco, terá a resposta. Como uma garota de 16 anos pode construir uma grande guilda em 4 anos sem esse tipo de habilidade? Eu meio que sei porque ela está obcecada por mim. Vou me conectar com essa garota no futuro. Isso é loucura. É por isso que ela estava olhando para mim chorando, e é por isso que ela me defende com tanta determinação. Você é livre para acreditar ou não. Shai-Ha parecia irritada com isso. Batendo na mesa sem nenhum motivo, ela falou mais uma vez. Ah, seu bastardo, você está cheio de feromônios. NT, é tipo que atrai determinadas reações dentre outros indivíduos da mesma espécie. Sabe, eu só tenho você. Não é bom se você cruzar a linha, querido. Eu pude ver uma expressão ligeiramente distorcida, atingindo a mesa. Ela não parecia gostar do que havia descoberto. Na verdade, qualquer um poderia ver que ela estava com raiva. Então,
Existe uma maneira, certo? Embora eu esteja sempre fazendo barulho, a opinião pública não é muito boa. É a primeira vez que alguém morre em uma briga na cidade sagrada do Sacro Império. Eles não ousarão decapitar você, mas as guildas de Lindale podem perder terreno. Mesmo que não pareça grande coisa, a situação é realmente muito delicada. Eu estive a pensar. Haverá mudanças no plano, mas os resultados ainda serão os mesmos. Será bom para você se comportar adequadamente. Estou cuidando de você porque, em algum momento, você será útil. É sempre bom ter em mente que sua atratividade é apenas um motivo secundário. Eu sei. Obrigado, Eira. Eu voltarei à noite. Não se estresse. Faça uma pausa e pense, querido. Você também. Você parece estar de bom humor. Não sei se consegui fazê-la se sentir melhor, mas um leve sorriso estava claramente visível. Como Jungayan, o rosto de Shaira era bastante transparente. O único problema é que suas emoções mudaram rapidamente, como sugeria sua janela de status. Eu me senti cansado depois de lidar com todas as mulheres que vieram aqui hoje. Na verdade, parecia mais difícil lidar com Jungayan chamando que ser investigado. Sniff. Opa. Uá. Assim que Jungayan veio, ela começou a chorar, como se o céu tivesse desabado. Ela parecia estar com o coração partido ao me ver sob custódia, o tempo todo esperando para se reunir. Talvez ela tenha pensado que eu receberia uma grande punição. Era evidente pelo jeito que ela estava chorando e tocando minha bochecha. Qualquer um que olhasse para nós pensaria que eu já estava no corredor da morte. Claro, depois que eu expliquei a situação para ela, sua tristeza se transformou em raiva por Ito Solta. Além disso, ela também nutria raiva de Kazugano, pois pensava que todo esse incidente aconteceu por causa da xamã. Embora Jungayan tenha recebido tratamento especial para suas emoções, a raiva não diminuiu, então ela pediu a Shaira para administrar. Ela não vem hoje. Eu balancei minha cabeça enquanto me sentia como se estivesse esperando por Jungayan hoje. Claro que, no caso da Kazugano Yuno, a situação não era muito diferente. Como ela tinha que fazer outras atividades para mim, não era fácil vir com frequência, mas ela ainda encontrou tempo para se reportar a mim. Embora eu sentisse pena delas, eu sinceramente não esperava que a Yao e Yuno viessem. Eu estava esperando por um advogado que pudesse me defender com sucesso. Claro, não importava se eu tivesse que me defender, mas definitivamente seria melhor ter um dos principais pilares de uma grande guilda atuando como representante. O que eu precisava era de uma mulher inteligente e capaz. Enquanto eu me perdi em meus pensamentos, a porta do meu quarto se abriu. Eu me perguntei se era a Jungayan ou Yuno, e olhei. A mulher na minha frente acabou sendo a mulher que eu estava esperando. Lei Ji. Ela olhou para mim em silêncio, deitado na cama. Olhe para você. Não há melhor perdedor. Você me pegou. Você foi pego perfeitamente. Seu orgulho deve doer muito, certo? É a primeira vez que vejo uma expressão de raiva em seu rosto. É assim mesmo? Eu posso dizer apenas olhando para ele. Não sabia se ela realmente me conhecia bem ou era apenas perspicaz, mas me senti como se tivesse levado um chute. Eu sabia que deveria manter minha compostura tanto quanto possível, mas era natural sentir raiva por vários motivos. Eu era o único que tinha talento para atrair pelas costas. Como foi que fui eu quem foi apunhalado pelas costas desta vez? Algum outro monstro conseguiu me enrolar com um truque horrível. Posso estar sorrindo, mas por dentro me senti furioso. Eu também me senti envergonhado por Leiji e ser capaz de ver o que Shaira e Jungayan falharam, mas eu senti que sabia o porquê. Alma gêmea. Eu pensava nisso toda vez que a via. Certamente, Leiji e eu éramos uma boa combinação. Eu pensei que você já estaria atuando, mas você não está. Eu estava esperando por você. O título de amante da mercenária vermelha e convidado da xamã ainda é insuficiente. Ela estava certa. O fato que o executivo do Cisne Negro, também um executivo de alto escalão de confiança do mestre da guilda, agir como meu representante foi muito significativo. Era assim que funcionavam as relações entre os poderosos. Considerando que havia uma prática na Coreia que dava tratamento preferencial aos primeiros julgamentos de advogados que eram ex-juízes ou promotores, a resposta veio a mim rapidamente. Manter as aparências é importante. Eu não diria que não houvesse tal coisa, mas ao invés de focar nisso,
Eu precisava de você. Bem, isso não parece tão ruim. Opa! Estou feliz que você pense assim. Na verdade, você está certa. Seria uma mentira dizer que não estou com raiva. Além disso, meu orgulho foi realmente ferido e minhas costas doem muito. Vamos chorar juntos. Não. Tenho um plano e espero que você possa me ajudar. Não vou acabar simplesmente voltando ao mesmo nível. Claro, você vai ganhar algo com isso também. Estava pensando em te ajudar mesmo que acabasse não ganhando nada, já que sou tão romântica. Pessoalmente, também estou com raiva do cara que jogou sujeira nos meus próprios planos. A primeira coisa a fazer será descobrir seus direitos, correto? Meu destino estará em suas mãos, advogada. Não se preocupe, meu cliente. Leigh se levantou enquanto ela falava. Ela então caminhou em direção ao guarda parado na minha porta, e eu pude prever o que ela faria. Afinal, esse era o papel que eu queria para ela. Com licença. Sim. Onde está a arma de Lei Keelong? Ah, no caso desse armamento. Estamos guardando para investigação. Por favor, traga isso para mim imediatamente. Eu sinto muito. Eu disse para você trazer essa arma para mim imediatamente. Mas, por ser uma arma usada no local do crime, somos nós os encarregados de administrá-la. Mesmo se você me disser para trazê-lo de repente. A investigação ainda não acabou. A função do item foi claramente explicada em palavras, e eu sei que foi verificada. Eu sei que eles já experimentaram várias vezes. Isso não é suficiente. Nós o guardamos para qualquer situação repentina que possa surgir. Ainda é considerado perigoso. Nesse caso, esta é uma daquelas situações repentinas, e estou lhe dizendo para trazê-la para mim agora. Em primeiro lugar, você deve saber que o membro da guilda Yamato ameaçou meu cliente. Isso é testemunhado diretamente por eu e no Kazugano, que estava lá. Ele está meio preso mesmo quando não sabem ao certo quem é a vítima e quem é o causador, e até ousaram tirar sua arma. Alguém morreu. Por enquanto, temos que seguir os procedimentos. A espada maldita, Juliana, é o meio mínimo do nosso cliente para proteger o corpo. Se acontecer um acidente com meu cliente que perdeu os meios de proteger seu corpo, você pode assumir a responsabilidade. A rainha mercenária não vai ficar parada e assistir. Mas você. Estou pedindo com educação. Você sabe quanto vale aquela arma? É um dos poucos itens lendários do continente. Você acha que pode assumir a responsabilidade se surgir um problema com suas funções? Pelo que posso confirmar, sei que armas que foram separadas de seus proprietários por muito tempo desenvolverão efeitos colaterais. Se houver algum problema com a Juliana, processarei você em nome do meu cliente. Estamos apenas nos movendo de acordo com os procedimentos do Santo Império. Mesmo se você disser que vai nos processar, não é o Sagrado Império que irei processar. Estou processando vocês, pessoal, por negligenciarem a administração. Não é culpa do Santo Império, mas é definitivamente sua, os indivíduos que estão oprimindo meu cliente. Ah! O valor da arma do meu cliente é tão alto que não pode ser convertido em uma quantidade insignificante. Se você não manejar adequadamente essas armas, acha que ainda pode ser inocente? Se eu processá-lo, todos os guardas aqui rapidamente se afogarão em dívidas e terão que travar longas batalhas judiciais contra grandes guildas para ganhar o dinheiro. É tão óbvio que não preciso dizer de que lado ficará o Santo Império em que você acredita. Você ainda está confiante com sua resposta. Não sei se você está se comportando assim porque acredita que o Império Sagrado irá protegê-lo se as coisas derem errado, mas se não, cale a boca e traga as coisas do meu namorado. Diga ao seu supervisor exatamente o que eu disse e, se o supervisor não tiver autoridade, peça a um superior para resolver o problema. Se isso não funcionar, vocês mesmos podem encontrar uma solução e trazer Juliana aqui imediatamente. Caso contrário, os humanos envolvidos serão unidos e todos serão processados. E aquilo. Nossa autoridade. Você não me ouviu? Traga um superior ou supervisor. Quem está no comando aqui? Quem está fazendo as coisas dessa maneira? Jin, você é tão legal. Pelo menos pelos meus padrões, ela era digna de ser uma paixão feminina. Essa era a única maneira de expressar essa situação. Regressor Instruction capítulo 125. Essa era a única maneira de expressar essa situação. Após o grande discurso da Leigh, os guardas correram para encontrar seus superiores. Sem surpresa, ela riu e se virou para mim.
Bem então. Devemos dizer um ao outro o que temos pensado. Acho que você acabou de perceber. A resposta é um pouco fácil. Sim. Quando eu contar até 2, vamos falar ao mesmo tempo. 1, 2. A segurança é a prioridade. A segurança é a prioridade. Funcionou. Você sabe que a opinião do público sobre nós não é muito boa, certo? É claro. A primeira coisa que precisamos fazer é trazer Juliana de volta. Você não é a vítima. Na verdade, acho que pode ser muito difícil recuperá-la. Como a segunda melhor coisa, seria melhor obter a ajuda de uma pessoa poderosa do Império Sagrado. Victor Art. Ele é alguém que você conhece? Ele é perto da Eira. Não sei exatamente, mas ele parece o tipo de pessoa que ficaria triste se fosse o segundo no Sacro Império. Com apenas esse cara, podemos conseguir o que queremos. Não, ele será mais do que suficiente. Claro, o que Leiji e eu queríamos não era simplesmente segurança. O que realmente queríamos era derrubar a opinião pública. Esse foi o primeiro objetivo. As mudanças vieram mesmo com as coisas mais pequenas. A opinião pública concentrou-se no Castelo Real devido ao caso de assassinato repentino. Saber que estava sob custódia de guardas não era uma notícia muito agradável. Contudo, tudo mudaria quando a percepção de que eu estava sendo protegido se espalhasse, não pelos guardas, mas por Victor Art, um dos melhores do Império. Essa era a minha única opção, mas seria o suficiente para virar as mesas. Isso é porque é você cuja vida está ameaçada. Como estou em uma situação muito perigosa, não posso evitar. Seria eficaz ser protegido por uma rainha mercenária ou uma xamã, mas seria melhor se meu protetor viesse do lado do Império Sagrado. Não sei quando o assassino Yamato virá, então seria melhor usar isso como uma desculpa. Você pretende tocar em Lindell também? Sim. Se você usar a imprensa, não é difícil até mesmo desenvolver um sentimento anti-japonês. No entanto, o que você está planejando me preocupa. A guilda Yamato, que foi a principal culpada no incidente terrorista de Lindell, perseguiu e ameaçou o inocente membro da guilda azul, Lei Kilong. No processo, ocorreu um incidente inevitável, e a vítima, que havia sido condenada, esteve à beira de ser julgada. Acho que vai ficar tudo bem. Se você quiser que o seja dito de uma maneira mais provocativa, um coreano inocente corre o risco de subir na guilhotina. Que tal colocar assim? NT, guilhotina, foi um instrumento utilizado durante a Revolução Francesa para aplicar a pena de morte por decapitação. Isso não é tão ruim. No entanto, as reações serão grandes. Você sabe disso, certo? Claro, é isso que eu queria em primeiro lugar. Se você me punir, logo estará punindo Lindell. E assim, o Santo Império, que prefere evitar problemas, não se atreverá a mexer com você. Você cuida da sua vida adequadamente. Eu gosto disso, mas você tem um gosto estranho por homens. Eu te disse. Homens ambiciosos são minha praia. Eu gosto de um homem sujo e poderoso como você. Você é exatamente o mesmo. Eles ficarão um pouco relutantes em tocar em você. Bem, seria melhor travar uma guerra do que deixar você morrer. A guerra não acontece tão facilmente. Eu também acho. Pensando bem, não é da minha conta. Na verdade, não parecia que faria diferença se você preparasse sozinho, mas se você está me usando como representante, acho que tem outra coisa em mente. É claro. Sinto muito, mas espero que você possa fazer isso. Eu já estava. Na verdade, em vez de a vítima fazer isso sozinha, é mais eficaz ter um grande representante da guilda. Um bom descanso. Tudo bem se eu não ajudar? É claro. Eu me sinto mais confortável quando trabalho sozinha quando se trata desse tipo de coisa. Claro, eu já sei que a Leiji era competente. No entanto, não pude deixar de admitir que ainda me sentia nervoso. Isso não era algo que eu pudesse controlar facilmente. Em particular, achei que seria melhor se pudesse contribuir para que Victorati garantisse por nós. Menos de 2 dias se passaram, e eu não tive escolha a não ser admitir que o poder de influência da Leiji era realmente impressionante. Você vai assumir a responsabilidade se houver um problema com a saúde do meu cliente. Não, parece que ele já pegou alguma coisa. Isso mesmo. Ah, você é o Kendrick Nin. Você está no comando deste lugar? Muito bem, muito bem. Como você vai compensar o dano mental de sua meia prisão? Você é a melhor,
Leiji. A investigação da Guilda Yamato está sendo feita de maneira adequada. Muito bem. Enquanto ela continuava com suas reclamações, a aparência da Lei me lembrou de um inimigo específico do período anterior dos Três Reinos. Eu previ, mas não conseguia nem imaginar, que ela seria capaz de roubá-los bem do fundo. Na verdade, eu até senti pena de Kendrick e dos outros guardas. Eu sabia o quanto eles se importavam comigo. Eles eram inocentes, mas eu sabia o que Leiji estava tentando fazer. Nós somos as vítimas. Ela estava enfatizando esse fato. Este jogo de imprensa, que começou com os rumores de que Ito Souta da Guilda Yamato tentou assassinar Lei Qiong da Azul por algum motivo, foi muito eficaz. Não, simplesmente descrevê-lo como eficaz não era suficiente. Saber que um membro do Cisne Negro escolheu me representar, que a Rainha Mercenária Vermelha me protegeu e que a Xamã continuou a testemunhar em meu favor não será agradável para eles. As palavras-chave que tínhamos eram segurança, ameaças e vida. Ela é definitivamente talentosa. Foi incrível como Leiji sabia em que áreas lidar. Isso me permitiu focar em meus próprios assuntos pessoais. Se não fosse por ela, teria sido um pouco mais difícil lidar com a Guilda Yamato. Meu cliente está muito estressado. Considerando que também damos a maior comodidade. Isso é o melhor que pode fazer. Se você verificar as notas liberadas pelo sacerdote de nossa guilda dos Cisnes Negros, poderá ver como o cliente está se sentindo mentalmente inquieto. Se eu pensar sobre o pós-trauma, posso ver o quanto você o pressionou e perseguiu. Mas, por que Juliana está tão atrasada? Há algum problema? Estou procurando um quarto agora. O nível superior também está tendo várias reuniões. Agradeceríamos se você pudesse nos dar um pouco mais de tempo. Por quanto tempo você pretende repetir as mesmas palavras? Vai se tornar muito difícil se você continuar fazendo isso. Há algum problema com a Juliana? Não há nada de errado com a arma. Esse é um problema que precisamos verificar, Kendrick Nin. Mais uma vez, Juliana é propriedade privada do meu cliente e é a única forma de protegê-lo. Não podemos garantir que não haverá uma segunda ameaça quando ele já foi ameaçado uma vez. É inegável que a Guilda Yamato tentou ameaçar a vida do meu cliente devido às circunstâncias do incidente. Seria bom se você pudesse consertar isso de alguma forma. Caso você não saiba, estamos de guarda 24 horas por dia. Supondo que Ito Souta esteja vindo para prejudicar a vida do meu cliente, não acho que você tenha o poder de detê-lo. Com licença, mas dada a possibilidade de que alguns dos Santos Impérios possam ter colaborado com eles, precisamos de uma proteção um pouco mais absoluta. As medidas de proteção solicitadas por Victor Art ainda estão lá. O que devemos fazer se você disser que não podemos nem mesmo trazer Juliana de volta? Isso é. Você está dizendo que, se os vilões vierem aqui assim, ele deve se submeter à morte. Já se passaram 18 horas desde o pedido formal de proteção. Nosso cliente ainda está muito inquieto. Bem, isso é. Se um pedido de Victor Artinin é impossível, não é natural mostrar o mínimo de sinceridade. A rainha mercenária também está muito preocupada. Com uma situação repetitiva em que você tem que ficar longe de sua mesa, a proteção pessoal da vítima que é ameaçada de assassinato no castelo é tão inadequada. Se eu pudesse, levaria meu cliente para Lindeu agora mesmo. Também estamos fazendo nossas solicitações o máximo possível. Oh, como você deve saber, Victor Art também está muito ocupado. Eu sinto que você está apenas inventando desculpas. Leiji também estava trabalhando duro, mas Shai-Ha também estava ocupada em perguntar secretamente ao velho, seu velho amigo. Fiquei nervoso, pois estava demorando muito, mas eu sabia que o fim estava próximo. Claro, não demorou muito para que a primeira peça fosse concluída, como esperado. A permissão foi passada. Kendrick. Pude ver uma expressão muito feliz do guarda que havia feito o anúncio. Com isso, o antes suado Kendrick começou a sorrir. O próprio Victor Art disse que Lei Qiong estava em sua proteção. Juliana também está programada para ser dada novamente hoje. Obrigado pelo seu trabalho árduo. Nem um pouco, Kendrick Nin. É um alívio, Leiji Nin. Parece que a permissão foi passada. No futuro, Victor Art irá proteger formalmente Lei Qiong. Como você ouviu, a investigação sobre a espada amaldiçoada também acabou, então vou devolvê-la por enquanto.
Acreditamos que você vai entender que em algumas áreas, não será permitida a captura. Especialmente quando você estiver longe de Victor Atinin, Juliana deveria. A primeira coisa é separar completamente os membros da guilda Yamato dele, Kendrick. Eles estão, sem dúvida, ameaçando a vida do meu cliente. Não é a Lei Kyong que deve ser reprimido, mas eles. Sim. Darei meu melhor. Consegui um resultado melhor do que simplesmente pegar Juliana. Depois que ouvi a porta fechando, Leiji colocou a cabeça de volta para dentro. Eu sorri. Bom trabalho. Não sabia se você ia conseguir trazer a Juliana de volta, mas os resultados não foram ruins. No futuro, Victor irá protegê-lo. Só de ouvir isso me faz sentir melhor. Uma das coisas com que mais nos preocupamos desde que viemos para cá tinha sido resolvida. Estou preocupado com as restrições de movimento, mas não é um mau negócio. De qualquer forma, nosso guia está em movimento e o fato de que Victor será útil para meus planos. Você não vai me contar sobre isso ainda? É melhor se apenas eu souber. Vai funcionar melhor. À medida que as coisas vão acontecendo, você vai saber naturalmente. Estou decepcionada. Bem, de qualquer maneira, como você ouviu, as áreas restritas também vão começar a se afrouxar, aos poucos. Se você sair com Victor, será possível ir ao culto em uma igreja social. O velho Victor não tem uma rivalidade com o Yamato. Eu sei um pouco sobre isso. Você gostaria que eu contasse? É claro. Você sabia que o Santo Império se divide em imperadores e papas? Esse velho está do lado do imperador. Como Yamato se mantém ao lado do papa, eles obviamente não têm um bom relacionamento. Bem, essa é uma história interessante. O que aconteceu com Lindell? Causar algumas disputas anti-Japão não será um problema. Se você for tratado injustamente, não precisa se preocupar com isso, porque até a guerra pode acontecer. Talvez, com o velho ao seu lado, Lindell tenha algum histórico. Por favor, acompanhe a opinião pública em Lindell. Você não precisa se preocupar com isso, pois está progredindo rapidamente. Mais que isso, você não deveria sair. Eles estavam trabalhando duro também. Eu tenho trabalhado do lado do Vaticano, mas não é fácil desde que eles se estabeleceram lá primeiro. Do lado do imperador, nos encontraremos secretamente um por um. Você não conseguiu a composição da delegação, não é? As figuras imperiais ainda estão trabalhando nisso. Vou deixar essa tarefa para você. De qualquer forma, se você for com eles, eles inevitavelmente ficarão com você. Não será difícil. Já que vamos ficar com Victor, seria melhor manter uma relação próxima com ele. Você já parece próximo da Eira. Não será tão difícil. Então, você vem para a festa amanhã? Provavelmente irei. Um assassino participando de uma festa com uma escolta. Se alguém ouvir, eles entenderão mal. Sou a única vítima. Você pode se orgulhar disso. Este é o resultado da sua conquista. Com isso, um sorriso apareceu no rosto da Leiji e obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.